Olá! Hoje a gente mergulha numa história que, assim, parece desafiar um pouco a lógica, né? A OpenAI lança um plano super avançado do ChatGPT, o Pro, cobra caro, uns US$ 200 por mês. Uma grana. Exato. E aí, o próprio CEO, o Sam Altman, vem a público e diz que eles estão perdendo dinheiro com cada assinatura. Como assim? É um paradoxo interessante, né? Você lança um produto premium, claramente para um público que exige muito, e mesmo assim a conta não fecha. Então, nossa conversa hoje vai ser justamente para investigar esse plano Pro. Entender o que tem de tão especial nele. Isso, principalmente esse modelo, o One Pro. E, claro, tentar desvendar por que essa aposta, que custa caro para o usuário, está dando prejuízo para eles. Qual a implicação disso tudo para o futuro da IA, né? Certo. Então vamos lá. Esse ChatGPT Pro, ele apareceu no finalzinho de 2024, né? Isso, final de 2024. Custando esses US$ 200 mensais, que, convertendo aqui pra gente, dá quase R$ 1.000. Definitivamente não é pra qualquer um ficar brincando. Não mesmo. A ideia é atender quem já estava, digamos, forçando os limites do plano Plus, aquele de US$ 20. Aquele mais comum. Exato. Pensa assim em pesquisadores, desenvolvedores, engenheiros, sabe, gente que precisa de muito mais capacidade de processamento para tarefas bem complexas. E o Pro dá acesso a quê, exatamente? Aos modelos mais sofisticados. Isso, dá acesso ilimitado aos modelos top da OpenAI. O o o Mini, GPT-4 ou e também aquela Advanced Voice, a interface de voz mais avançada. Mas assim, o grande chamariz, a joia da coroa, é o acesso ao modelo o Pro. Tá, o Pro. E o que ele tem de diferente? Eu ouvi falar numa tal de cadeia de pensamento. Isso faz tanta diferença assim na prática? Faz. E é fascinante como funciona, sabe? A cadeia de pensamento, ou chain of thought, como eles chamam, é uma abordagem diferente. Como assim? Em vez de tentar dar a resposta final logo de cara, o OnePro ele quebra o problema. Ele raciocina em etapas, quase como se estivesse pensando alto, sabe? Ok, primeiro eu preciso fazer X, depois avaliar Y. Essa linha aqui não deu certo, vou tentar outra estratégia. Ah, interessante. Ele vai mostrando o processo. Exato. É um processo que tenta imitar o nosso raciocínio, né? Aquele mais deliberado, passo a passo, principalmente para problemas que não têm uma resposta óbvia, que exigem mais análise. Legal. É quase como ver o rascunho do pensamento antes da resposta final. E essa abordagem mais metódica, ela se reflete nos resultados? Tem números que mostram isso? Sim, e em algumas áreas a diferença é brutal. Por exemplo, matemática. Pegaram questões do AMI, um exame americano bem difícil. O 1 Pro acertou 85,8%. 85%, nossa. E sabe quanto o 1 padrão fez nessas mesmas questões? Chuta aí. 7,3%. 7? Nossa, de 85 para 7. E o GPT-4? O GPT-4 ficou em 13,4%. Quer dizer, é outra escala de desempenho, entende? Totalmente. Para quem precisa de precisão matemática, isso muda o jogo. E em outras áreas, tipo ciência, também tem ganho? Tem ganho, sim. É um pouco mais sutil, mas existe. Em questões científicas de nível de doutorado, o ON Pro chegou a 79,3% de acerto. Que já é ótimo. Já é excelente. O 1 padrão fez 75,6%, que também não era ruim. Mas além da precisão em si, a OpenAI fala que melhorou os índices de confiança. Basicamente, o modelo não só acerta mais, como ele parece ter mais certeza quando acerta. É para quem realmente está levando a IA ao limite, sabe? Entendi. E aí, olha só, entra um ponto técnico que conecta direto com o nosso paradoxo do dinheiro, o custo. Exatamente. Essa capacidade toda de raciocinar em etapas, essa cadeia de pensamento, ela não sai de graça do ponto de vista computacional. Ela exige muito mais poder de processamento. Ah, claro. Cada etapa, cada avaliação. Isso. Cada correção, cada reavaliação consome recurso de servidor, de energia. Eles até deram uma otimizada para ele não gastar tanto em pergunta boba, tipo, oi, tudo bem? Aí ele responde rápido. Uhum. Mas quando a pergunta é cabeluda, ele pisa fundo no acelerador computacional.
e isso custa caro. Nos leva de volta para a questão do preço, né? Se ele é tão mais poderoso e gasta tanto mais recurso, faria sentido cobrar caro. Mas aí vem o Sam Altman, lá em janeiro de 2025, e posta no X, o antigo Twitter, algo tipo: que doideira, a gente tá perdendo dinheiro com as assinaturas Pro. Isso parece muito, sei lá, estranho. É contraintuitivo, né? Totalmente. A explicação dele foi só que o pessoal tá usando demais. Foi isso. Basicamente, sim. A demanda, ou melhor, a intensidade de uso pelos assinantes do Pro superou o que a OpenAI esperava. E quando a gente fala de custo para rodar essas IAs gigantes, os números são assustadores. Tipo, quanto? A infraestrutura é o grande ponto. Servidores, chips de última geração e, claro, um consumo de energia elétrica absurdo. Tem estimativas por aí que dizem que rodar o ChatGPT como um codo pode chegar a custar $700 mil por dia. $700 mil por dia. Uau! Em períodos de pico, sim, é um volume de dinheiro muito grande. Difícil até de imaginar. E o One Pro, sendo o motor do plano mais caro e que mais exige computacionalmente, deve ser um dos grandes vilões dessa conta que não fecha nos $200 por mês. Sem dúvida. Ele é a personificação desse dilema. Para entregar um desempenho muito superior, o custo da infraestrutura dispara. E parece que a precificação inicial, aqueles $200, não levou totalmente em conta o quão fundo esses usuários avançados iriam explorar essa capacidade extra. Olhando para o cenário geral da OpenAI, a situação financeira já não era das mais tranquilas, né? Eu lembro de notícias sobre um prejuízo bem grande em 2024. Sim, na casa dos $5 bilhões de prejuízo contra uma receita de 3,7 bilhões. Os números são esses. E como eles planejam virar esse jogo? Especialmente se o produto mais caro está dando prejuízo. Eles têm projeções? As projeções são, assim, extremamente otimistas. Falam em receita de 11,6 bilhões já em 2025 e miram 100 bilhões anuais até 2029. 100 bilhões. Nossa. É muito ambicioso. Para chegar lá, eles falam em reestruturação, buscar mais capital. Mas essa questão da precificação atual deixa uma pulga atrás da orelha, né? Com certeza. O próprio Altman admitiu que definir o preço do Pro em $200 foi uma aposta pessoal dele de que seria lucrativo. Uma aposta que, pelo visto, não se pagou ainda. E tem aquela história do preço do plano Plus, o de $20, que também não foi lá muito científico, foi? Parece que ele falou que testaram $42. Ele mencionou isso. Testaram 42, acharam que talvez assustasse um pouco o usuário e ficaram com 20 meio que na intuição, segundo ele. Isso não passa uma imagem meio improvisada para uma área tão crítica quanto a sustentabilidade do negócio? Levanta-se sim uma questão importante sobre a maturidade da estratégia de negócios deles para esses serviços mais avançados, né? Definir preço de produto com custo de infra tão variável e gigante, no feeling ou em aposta pessoal, soa arriscado. Um pouco. Mostra o quão difícil é prever o uso e os custos reais quando você está na fronteira da tecnologia. Talvez eles estejam aprendendo na marra, né? E o prejuízo do Pro seja parte dessa curva de aprendizado. Uma curva de aprendizado bem cara. E parece que a solução que a OpenAI está vislumbrando pode ser repassar mais custos para os usuários, né? Teve umas declarações recentes do Altman, acho que de setembro, agora de 2025, sinalizando isso, não teve? Falando de novos recursos. Exatamente, ele antecipou que vem por aí novas funcionalidades que vão ser muito exigentes em computação e energia. Ah, então mais custo ainda. Exato. E, por causa disso, de início só vão estar disponíveis para quem assina o Pro. Mas o ponto que chamou mais atenção foi ele ter mencionado que alguns desses novos super recursos podem ter taxas adicionais. Taxas adicionais, além dos $200. Além da mensalidade de $200. Ou seja, um custo extra para usar certas funcionalidades super avançadas. Uau! Taxa extra em cima de um plano que já custa quase R$1.000. Isso reforça a ideia de que o acesso à IA de ponta pode ficar ainda mais exclusivo,
talvez até proibitivo para muita gente. Se a gente conectar os pontos, o prejuízo atual no Pro, o custo computacional que só cresce com os novos modelos, essa menção a taxas extras, o cenário aponta para isso sim, pelo menos no curto e médio prazo. Parece que eles estão buscando um modelo mais direto, né? Onde o custo reflete o consumo. Parece. Talvez o plano Pro evolua para algo como um pague pelo que usar, ou com limites mais claros, sabe? Quem usa mais, paga mais, para tentar cobrir esses custos gigantes de infraestrutura. Mas aí entra uma tensão interessante, né? Porque ao mesmo tempo que eles sinalizam esses custos maiores lá na ponta, a OpenAI ainda tem os planos mais baratos, como o Plus de $20. Sim, e lançaram até o Go. Isso, o plano Go na Índia e Indonésia, super acessível, tipo uns R$ 25, né? E o próprio Altman vive falando do objetivo de longo prazo de reduzir agressivamente os custos da inteligência e democratizar o acesso. Como é que concilia essas duas coisas? Exato. Um futuro de IA de ponta caríssima e outro de IA básica para todo mundo. Essa é a corda bamba que a OpenAI está tentando equilibrar, eu acho. Por um lado, eles precisam financiar a pesquisa e a infraestrutura pesada para continuar na frente. Isso leva a produtos como o One Pro e o que vier depois, que são caros. Certo. Por outro lado, eles têm essa missão declarada e talvez até uma necessidade de mercado para ganhar escala, de tornar a IA mais acessível. A estratégia parece ser segmentar ao máximo. Tipo, um nicho paga caro pela Fórmula 1 da IA? Exato. Enquanto a maioria usa versões mais populares, mais baratas. E como o uso real do ChatGPT pela população geral entra nessa história? Teve aquele estudo recente da OpenAI com Harvard sobre como as pessoas usam, né? O que ele mostrou... Sim, foi uma análise bem grande. E os resultados são muito interessantes para essa nossa discussão. Primeiro, a maioria esmagadora do uso, tipo 70%, é pessoal, não profissional. Ah, é? Pensei que o uso profissional fosse maior. Não é o dominante. As pessoas usam para pedir conselho, buscar informação, ajuda com texto para o dia a dia, sabe? O uso para trabalho existe, claro, uns 30%, mas não é a maior parte. Ou seja, a maioria das pessoas não está precisando daquela complexidade toda do One Pro no cotidiano. Provavelmente não. Outro achado importante do estudo. O perfil do usuário mudou muito. A base ficou mais diversa, mais mulheres usando, por exemplo. E o crescimento foi muito mais rápido em países de renda média e baixa do que nos países ricos. Interessante isso, mostra uma capilaridade grande. Sim, mostra uma democratização no acesso aos modelos mais básicos que é impressionante, né? Então, peraí, temos um cenário onde a base de usuários cresce, fica mais diversa, usa a ferramenta mais para coisas do dia a dia, e isso principalmente em países com menos grana. Enquanto a empresa investe pesado e talvez precise cobrar ainda mais caro por recursos super avançados que parecem atender um nicho bem específico. Essa desconexão não é um risco para eles? É a grande interrogação, né? Como é que você sustenta o desenvolvimento caríssimo da tecnologia de ponta, que talvez interesse a poucos, com a realidade de um uso massivo, mas mais básico e muito sensível a preço? É complicado. A aposta deles parece ser que as inovações lá da ponta, com o tempo, vão descendo e barateando, ou talvez que o nicho de usuários Pro seja rico e grande o suficiente para bancar pesquisa e desenvolvimento. Mas o prejuízo atual do Pro mostra que essa equação ainda não está resolvida. Eles precisam achar um equilíbrio entre financiar a inovação radical e atender a demanda real do mercado de massa. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? A história do GPT Pro e do One Pro é tipo um microcosmo dos desafios da IA hoje, né? A gente tem um avanço tecnológico claro, essa cadeia de pensamento do One Pro entrega resultados incríveis para coisas complexas. Sim, o avanço é inegável. Mas esse avanço tem um custo computacional, energético altíssimo. Tão alto que nenhuma assinatura cara de $200 está dando conta de cobrir, porque os usuários estão usando intensamente essa capacidade nova. E a OpenAI fica nesse dilema: inovar a qualquer custo ou buscar um caminho mais sustentável e com acesso mais amplo. Exatamente. E isso nos deixa com uma provocação final, talvez. Se os modelos de IA mais poderosos exigem tantos recursos, tanta energia, e por isso tendem a ser caros
e pelo menos no início exclusivos, que implicações sociais, éticas, isso traz para a gente? Boa pergunta. A gente está caminhando para um futuro onde só as grandes empresas ou os países mais ricos vão ter acesso sem limites às ferramentas de IA que realmente podem transformar as coisas. Qual o custo de oportunidade de focar tanto nesses modelos gigantescos, em vez de talvez explorar arquiteturas mais eficientes? Como é que a gente equilibra essa corrida pela supremacia tecnológica com a necessidade de uma implementação que seja mais sustentável e mais justa dessa tecnologia tão poderosa? São perguntas difíceis, né? Ficam no ar, né? Enquanto essa tecnologia continua evoluindo num ritmo alucinante.